Boa tarde, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, os mesmos lembretes para não esquecerem de colocar o copo com água e, se quiserem, podem colocar também o nome daquela pessoa que vocês sabem que está doente, que está precisando, nos nossos comentários. Vamos então nos preparando para essa tarefa, sentando confortavelmente em nossos lugares, relaxando, e assim nos ligamos aos nossos mentores individuais, aos nossos anjos guardiões, pedindo a presença desses amigos aqui conosco. Saudamos as equipes de limpeza e defesa. Vamos permitindo que eles adentrem a nossa casa pela porta da frente, com suas tochas luminosas, suas ervas aromáticas. E eles vão queimando, higienizando, retirando todas as energias negativas e preparando o nosso ambiente para a tarefa dessa tarde. Vamos nós também nos preparando, elevando bem os nossos pensamentos dos planos superiores. Uma luz violeta bem brilhante adentra o topo de nossa cabeça, harmonizando todos os nossos corpos sutis. Uma luz amarela, como o sol do meio-dia, invade o centro de nossa testa, harmonizando os nossos pensamentos, iluminando a nossa mente perispiritual e nos ajudando na nossa ligação com os nossos mentores e com Jesus. Um azul bem clarinho, como o azul do céu, envolve o nosso pescoço, principalmente a nossa garganta, dulcificando as nossas palavras, nos ajudando a proferir apenas palavras de ânimo, conforto e ajuda. Um rosa bem brilhante invade o nosso coração, harmonizando os nossos sentimentos, harmonizando de uma tal maneira que possamos entender o que é o amor incondicional. Uma luz verde, como o verde das matas, invade o nosso estômago, harmoniza todos os nossos órgãos internos, cada função. Um alaranjado, como o pôr do sol, invade os nossos rins, harmonizando todo o nosso corpo material. E com esse equilíbrio, com essa ligação já com a espiritualidade maior, vamos saudando o Dr. Bezerra de Menezes, seus médicos, enfermeiros e padioleiros do espaço. Vamos pedindo a Dr. Bezerra que nos ajude, levando as nossas melhores vibrações a todos aqueles que sabemos que necessitam nesse momento. Você que acompanha conosco o Evangelho, se estiver necessitado, também vai receber. Abra seu coração. E juntos oferecemos as nossas melhores vibrações, ectoplasma, magnetismo. E vamos entregando nas mãos dessa equipe abnegada, para que eles possam levar aos 4 cantos do mundo, onde houver um leito de dor, no hospital, num asilo, num abrigo, em casa, não importa. Que cada um possa receber conforme os seus merecimentos e suas necessidades. Vamos nos ligando a Francisco de Assis, o humilde por excelência. Vamos pedindo a Francisco que nos ajude, através dos seus exemplos, a enfrentar todas as situações que ora se apresentam para nós com muita humildade.
que possamos entender que existem desígnios acima do nosso entendimento. Para aqueles que não conhecem a história desse espírito, ele foi um contemporâneo de Jesus. Aceitou o convite de seguir o Mestre apenas com 14 anos. Aprendeu muito com Jesus, seguiu todos os seus ensinamentos e foi a ele que Jesus pediu que cuidasse de sua mãe, Maria de Nazaré. No final da vida, já idoso, ficou conhecido como João o Evangelista. No plano espiritual, depois de muitos séculos, o mundo tinha esquecido como era o Evangelho de Jesus, simples e humilde. E ele pede que João volte para nos ensinar novamente como era o seu Evangelho. E ele aceita. Retorna em Assis, na Itália, no século XIII. E revoluciona totalmente a fé da época, mostrando uma sintonia perfeita entre homem e natureza, resignificando todo aquele conteúdo apostólico. E vamos pedindo licença a Francisco para nos harmonizarmos ainda mais e nos sintonizarmos com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza, voltando a esses campos floridos que ele gostava tanto de estar. Vamos tirando as nossas sandálias, pisando na relva úmida, sentindo o vento em nossos cabelos, o calor do sol no nosso rosto. Vamos percebendo a natureza exuberante do lugar, as flores multicoloridas e perfumadas, as borboletas voando alegremente. E nessa mágica, vamos nos tornando crianças novamente, correndo alegremente por esse lugar, absorvendo toda a energia que podemos para nos equilibrar. E de repente, lá embaixo, vemos uma casinha branca. Como crianças curiosas que somos, vamos até lá. A porta está aberta. Vamos olhando curiosamente no seu interior e lá dentro, ao lado de um fogão a lenha, está uma jovem senhora. Ela nos vê, sorri para nós, estende os seus braços e corremos ao seu encontro. Nos jogamos no chão ao seu lado, colocamos a nossa cabeça em seu colo e dizemos assim: Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, me afaga, Mãe. Não permita que eu me sinta sozinho em mais nenhum momento de minha vida. Eu estou com muitas dúvidas e com medo. E ela nos abraça, nos aconchega em seu colo. Nos sentimos amparados, protegidos, amados. E ela nos envolve em o seu manto de paz e de luz. E nos leva carinhosamente até seu Filho Jesus. Vamos nos colocando de joelhos à frente do Mestre para agradecer pelo seu evangelho de amor e por todos que ele envia em seu nome para nos ajudar. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade de aprendizado e de trabalho. E com Jesus vamos ao Pai Criador, agradecendo pelo dom da vida, por tudo que temos e que somos, e pedimos licença para iniciarmos a tarefa dessa tarde,
como Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos antes, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. E a lição que foi tirada hoje aleatoriamente para a nossa leitura e aprendizado da tarde foi o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, item 10. Os falsos profetas da erraticidade. Bom, para começarmos, desculpe, o que é erraticidade? Erraticidade é o plano espiritual, é não estar encarnado. Então aqui ele vai falar dos espíritos desencarnados que se passam por profetas sem o serem, certo? Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também e muito mais numerosos entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho da emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. Quer dizer, aqueles espíritos que querem enganar não só uma pessoa, mas toda uma sociedade, ele vai se passar por outro que não é ele. Como isso é possível? Então, antes que a gente continue, rapidinho, vamos entender. O nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, é como nos mostramos na espiritualidade e como nos mostramos aqui na matéria quando estamos desencarnados. Então, quando uma pessoa vê uma entidade espiritual, normalmente costuma dizer: nossa, eu vi um espírito. Só que, na verdade, a pessoa não viu um espírito, porque o espírito ele não tem forma. O que a pessoa viu foi o corpo espiritual dessa entidade, que a gente chama de perispírito. O perispírito ele tem plasticidade. Então, ele pode mudar a sua forma através do seu pensamento. Ele pode se mostrar como ele foi na última encarnação, como ele foi numa encarnação muito, muito antiga, caso ele lembre. Ele pode se transformar num ser demoníaco, com chifres e cor de pele diferente, apenas, e não tão só apenas, para deixar as pessoas apavoradas. Assim também, como ele pode se plasmar, lembra que eu falei que o corpo tem plasticidade? Então, esse corpo espiritual, ele pode ser plasmado como uma entidade de luz, um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier. Então, o espírito ele pode se apresentar para um médium, para uma pessoa que tenha vidência,
com uma plasticidade diferente da realidade dele, apenas com o intuito de enganar as pessoas. São eles que semeiam os germes das discórdias entre grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao dizerem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Vamos lembrar que Jesus também já tinha nos advertido que uma boa árvore só pode dar bons frutos. Uma má árvore só pode dar maus frutos. Então não seria cabível um espírito se dizer, por exemplo, que é Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e não trazer nada de edificante em suas mensagens. Então ele mesmo vai estar se contradizendo. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles se dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para males da humanidade ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. E isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confia num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Quem inventou as religiões fomos nós, humanos. Deus não inventou a religião, Jesus não inventou a religião, os apóstolos não inventaram a religião. Quem inventou a religião, do jeito que a conhecemos hoje, foi a humanidade moderna, não é? Então, Deus faz semear em todos os cantos as verdades corretas, para que todos, ao mesmo tempo, independentemente da religião e da igreja que frequentam, sejam beneficiados da mesma forma. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e incrédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder que, tendo sido déspotas do lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte.
Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Lembrai-vos ainda de que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios e não a este ou aquele com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsedado. E se há obsessão evidente, quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados em virtude de comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sobre uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo de outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e da elevada autoridade moral dos dirigentes dos grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, raramente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores e malfazejos. É um alerta para que a gente pense bem e preste bastante atenção, porque nós temos recebido muitas e muitas mensagens, principalmente através das mídias sociais, e nem sempre o fruto daquela árvore é tão bom quanto está se apresentando. Então, nós temos que ter o crivo da razão para poder discernir entre o certo e o errado. Como dizia Paulo, tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Então, temos aí toda uma mídia, todas as redes sociais para que possamos ter notícias e a gente aprenda, porque Kardec mesmo sempre disse que o estudo e o conhecimento ia nos libertar dos grilhões da ignorância. Mas vamos tomar cuidado para não cairmos em falsas afirmações. Então, tomem muito cuidado, porque nessa época que nós estamos vivendo esse isolamento social, está tendo muitas coisas que realmente deveriam ser descartadas. Vamos agradecendo ao plano espiritual essa advertência que eles estão nos dando para que a gente tome cuidado com aquilo que a gente está lendo, com as coisas que a gente está recebendo dentro da nossa casa. Vamos agradecendo imensamente, pedindo a eles que fluidifiquem a água de nossa jarra, do nosso copinho, conforme as nossas necessidades. Vamos fechando os nossos olhos em agradecimento a essas equipes amorosas que estiveram conosco. E vamos abrindo os nossos corações em vibrações de muito amor, pelo bem universal, pela paz no planeta Terra, pelo Brasil para que seja a pátria do Evangelho, pelo Evangelho do Mestre Jesus como norma de conduta em cada lar e em cada coração. Vamos expandindo uma luz bem
É um amarelo dourado que sai do nosso peito, bem intensa, como um grande farol, como o sol do meio-dia. Essa luz intensa vai envolvendo toda a nossa casa, beneficiando todos nós que estamos aqui, os nossos bem-amados. Essa luz se expande, beneficia todo o nosso prédio, toda a nossa rua, todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, todo o nosso estado. Vamos vendo essa luz dourada beneficiando todo o nosso país, de norte a sul, e vamos pedindo a Ismael que direcione um pouco dessa luz dourada ao coração de todos os governantes, para que eles tenham boas resoluções ao povo brasileiro. Expandindo ainda mais essa luminosidade, vamos vendo a América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceania, polos norte e sul. Vamos vendo nesse instante a Terra inteiramente banhada por essa luz dourada e divina. Ela vai se transmutando num violeta dourado e prata. O violeta é antibactericida e antiviral. Vamos rogando a espiritualidade maior, a cura para a nossa humanidade tão doente. A cura de mentes, corpos, espíritos. Essa luz vai novamente se transmutando num verde bem clarinho em forma de gel e vai envolvendo toda a terra como um curativo até o nosso próximo evangelho. E assim, agradecidos mais uma vez, nós vamos dando por encerrada a tarefa dessa tarde, com a prece que foi ditada pelo doutor Espanhol, um dos mentores da Casa do Consolador, que diz assim: Pai Celestial, que no céu de minha alma se encontra, louvo teu nome, porque reconheço teu amor e a tua misericórdia. Ajuda-me, Pai Celestial, a ser grato por tudo que eu receber. Ajuda-me a ser misericordioso com todos com quem eu cruzar. Ajuda-me a ver a tua face luminosa e esplendorosa de amor na pedra, no vegetal, no animal e no homem, para que eu o reconheça e o ame acima de todas as coisas. Dai, meu Pai, o pão do corpo a cada dia, e que minha fé sustente o meu espírito em todas as noites. Seja feita sempre a tua vontade, e que eu cumpra o teu propósito, agora e até a eternidade. Amém. Obrigada por terem nos acompanhado até agora. Eu descobri que, por eu não ter muitos likes na nossa página, eu tenho poucos recursos, inclusive para poder fazer as lives que tanto nós gostaríamos. Então, eu peço a vocês, se puderem, para dar o like na nossa página e compartilhar o nosso canal com aqueles que necessitarem. Obrigada, até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.